Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Urei. Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos para mais um vídeo de palavra. Vamos expor um pouco aqui da palavra de Deus. Tenho certeza que aquilo que eu vou trazer de ensinamento hoje vai edificar muito a sua vida. Então, antes da gente começar, por favor, já confere aqui embaixo se você é inscrito no meu canal. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve. Também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos, sempre trazendo um vídeo sobre palavra edificante, trazendo alguma resumo, resenha de algum livro que eu tenha lido, tenha me impactado, eu quero compartilhar com vocês. E também vou gravar em breve, logo, muito em breve. Se você está vendo esse vídeo depois, corre aqui no canal que já tem, ou se você está vendo na data do lançamento, em breve teremos vídeos de review de algumas bíblias, primeiro das que eu tenho aqui e depois de algumas outras bíblias que a gente for adquirindo e também pegando para mostrar para vocês aqui os recursos para que vocês possam ter um material de qualidade na hora de escolher a Bíblia de vocês. Mas de cara eu vou deixar para você a indicação dessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia Slim, a versão NVI. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa adquirir uma Bíblia que eu levo para a igreja e também uso para leitura mais corrida, assim, uma leitura mais panorâmica, uma Bíblia muito legal. Até tem outra aqui que é da minha esposa, que até balancei a mesa, quebrando o protocolo, mas aqui a dela é branca e a minha é a marrom. Então vou deixar o link dessas duas Bíblias aqui na descrição, se você quiser adquirir, pode adquirir. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Texto de hoje vai ser Atos 8, a partir do verso 26. O texto diz assim no versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se desta carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado dele, ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Atos 8, 26 a 39 vai contar sobre essa experiência de Filipe com o eunuco etíope. Nesse texto, eu vou desmembrar ele um pouquinho em três pontos. Mas primeiro desse texto a gente vê duas perguntas e uma ação. Duas perguntas e uma ação. A primeira pergunta é: você entende o que está lendo? O etíope, ele foi até Jerusalém para adorar o Senhor e voltando para sua casa, voltando para sua região, na sua carruagem, ele era um oficial importante e Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, ele chega até aquela região e pergunta para o etíope: Você entende o que está lendo? Isso nos traz um entendimento de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa estar lendo a palavra. A gente precisa estar em contato com a palavra. O etíope, ele estava em contato, ele estava lendo. A pergunta de Filipe
não é porque ele estava lendo, é se ele entendia o que estava lendo. Então, estar lendo já era algo implícito. Primeiro ponto, nós precisamos ler a palavra. A pergunta de Filipe gera uma resposta do etíope. A nossa leitura ela não pode ser só para entendimento de forma racional, mas nós temos que nos aprofundar ali no que o texto diz para que a gente entenda também quais são as verdades e realidades espirituais por trás do texto. Então, por isso que Felipe pergunta: você entende o que está lendo? Felipe não está querendo saber se ele está sabendo a gramática do texto, se ele está sabendo ver como é que as palavras estão sendo distribuídas, se ele entende a pontuação. Não, Felipe está perguntando se ele compreende quais são as realidades que estão contidas naquele texto, quais são as verdades espirituais que estão contidas naquele texto. E a partir da pergunta de Filipe, o etíope também responde Filipe com uma pergunta: como entender sem alguém para me explicar? Isso me traz um sentimento de que o etíope tinha um desejo de aprendizado. Ele só não tinha ninguém que lhe desse a explicação. Só que até aquele momento ele não tinha ninguém, mas Deus proveu para ele alguém que lhe desse explicação. Às vezes a gente passa por essa parte nesse texto, deixa passar batido essas perguntas, mas são perguntas completamente importantes e coerentes. Você entende o que você está lendo? É a pergunta que eu te faço. Você que está vendo esse vídeo. Você entende aquilo que você está lendo? Você entende aquilo que você está pegando todo dia, aquela porção da palavra que você separa diariamente para ler? Você está entendendo aquilo? Você entende aquilo que está explícito no texto, porque tem coisas que são explícitas. Você entende aquilo que está implícito no texto, aquilo que o texto não diz diretamente, mas representa? Você está entendendo as realidades espirituais por trás daquilo que você está lendo? Essa é a pergunta que Felipe fez para o etíope. O etíope responde com outra pergunta: como eu vou aprender, como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E aí, uma verdade absurda que eu vejo nesse texto, que eu acho maravilhosa. O etíope estava buscando explicação, mas Deus proveu alguém para explicar, mas não só por conta da explicação, mas por conta da salvação. A explicação do texto trouxe para o etíope salvação. Então são duas perguntas. Você entende o que está lendo? E a segunda, o etíope responde: como eu vou entender se ninguém pode me explicar? O terceiro ponto é a ação. São duas perguntas e uma ação. Qual foi a ação? O etíope convida Filipe para se sentar na carruagem e explicar para ele o que aquele texto estava dizendo. Eu acho muito bonito quando a Bíblia fala que e Filipe, começando por aquele texto ou por aquela passagem, começou a anunciar por etíope as boas novas. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia fala isso, porque se a Bíblia diz que Filipe começou por aquela passagem, na verdade ela está dizendo implicitamente que Filipe usou outras passagens. Isso traz para a gente um princípio, um entendimento de que a Bíblia explica a Bíblia. Nem sempre algo que está sendo dito num texto é só ali que está sendo descrito. Na verdade, tem uma regra chamada lei da primeira menção ou lei de outras menções. Em outro lugar da Bíblia, geralmente está escrito alguma realidade que é, de certa forma, doutrinária. É lógico que toda a Bíblia, e essa é a segunda realidade que a gente vai falar, toda a Bíblia converge em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, Filipe, ele usa outras palavras para explicar, usa outros textos para explicar o texto de Isaías para o eunuco, e assim o eunuco ele tem um entendimento correto daquilo que ele estava lendo. Cara, isso é maravilhoso. Isso traz para a gente o desejo não só de ler a palavra diariamente, mas de buscar entender o que está sendo escrito, o que Jesus está falando conosco através da palavra dele. Cara, eu quero te encorajar de verdade. A cada vez que você for ler um texto, que você for entrar, se aprofundar no estudo da palavra, você busque entender de fato quais são as realidades que estão sendo descritas. Às vezes, se aquele texto fala sobre perdão, se aquele texto fala sobre salvação, se aquele texto fala sobre vida financeira, se aquele texto fala sobre relacionamento, cada porção da Bíblia tem um ensinamento que vai trazer uma prática para a nossa vida, uma experiência para a nossa vida. Eu costumo dizer que o esperto, ele aprende com os próprios
os próprios erros, mas o sábio ele aprende com os erros dos outros. Até os erros dos personagens bíblicos, eles são para nos ensinar. A gente vê diversos erros. Moisés errou, Davi errou, Abraão errou. São os caras que são considerados os heróis da fé. Às vezes eles tiveram erros. A própria Bíblia diz: tudo que foi escrito para nos ensinar. Então, quando você pegar a palavra de Deus na sua casa para estudar, para ler, busque aprender com a palavra de Deus. Ela não é só um livro para você ler e cumprir um plano de devocional, ou para cumprir uma meta diária, uma meta semanal, uma meta mensal, uma meta anual. Não. A palavra de Deus, como já falei em outro vídeo, e vou sempre repetir, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais forte, mais cortante do que espada de dois gumes. Ela pode separar alma e espírito, juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus ela pode entrar nas três dimensões do homem: corpo, alma e espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai transformar a sua vida. E o entendimento correto vai fazer que isso aconteça. Vai fazer que essa transformação se manifeste na sua vida. A Bíblia também diz em 2 Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Com qual objetivo? A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente pronto, habilitado, apto para toda boa obra. Então, meu amigo, a Bíblia, a Escritura é a nossa regra de fé e prática. É ela que vai ditar os nossos passos, as nossas decisões, as nossas ações, e ela que vai trazer o entendimento correto de quem Cristo é, o que ele fez, o que ele é para nós, o que nós somos nele e como nós devemos viver a partir disso. Agora, quando você quiser entender algo da Bíblia e estiver difícil, olhe para Jesus. Jesus é o ponto central das Escrituras. Jesus é o ponto central do Evangelho. Tudo converge nele. Jesus é a resposta para tudo aquilo que a gente busca, quer e quer aprender. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. E a palavra dele contém todas as respostas. Mas agora algumas dicas práticas para você que quer aumentar o seu entendimento da palavra, aumentar o seu entendimento bíblico. Eu quero dicas para você melhorar, agilizar esse entendimento. Primeira dica: use Efésios 1:17 para orar. O que diz lá em Efésios 1:17? Orar por espírito de sabedoria e de revelação. Todas as vezes que você for parar para estudar a Bíblia, fazer o seu devocional, fazer o seu estudo da palavra, ore para que Deus te dê espírito de sabedoria e de revelação. Isso vai fazer com que o Espírito Santo traga ao seu espírito o entendimento daquilo que está sendo descrito na palavra. Segunda dica, é uma dica um pouco mais prática e material: aumente o seu acervo, aumente o seu material de estudo. Por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de bíblias de estudo que podem te ajudar a um entendimento mais amplo das escrituras. Por exemplo, essa Bíblia aqui não é uma Bíblia de estudo, mas eu tenho algumas outras aqui, vou deixar na descrição, se você quiser adquirir. As Bíblias de estudo elas vão ter notas para aprofundamento daquele texto, daquela mensagem, daquele capítulo. Ela vai te explicar o texto, o contexto, ela vai te dar referências cruzadas, outros textos. Então, uma Bíblia de estudo ou livros de apoio vão te ajudar muito a entender e compreender mais a palavra de Deus. E a terceira dica prática que eu quero te dar: tenha líderes, pastores, mentores, amigos e mestres que possam te auxiliar. Se permita aprender de quem já caminhou mais do que você. Quem já caminhou mais algumas milhas, já é mais maduro na fé, já é mais maduro nas escrituras e pode te instruir da maneira correta. Tá? A Bíblia, quando vai falar sobre qual seriam as qualificações de um ministro, ela fala que ele deveria ser apto para ensinar. Então, busque alguém apto para ensinar, para que você possa aprender, para que você possa se aprofundar. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero orar por você. Pai, eu oro por cada pessoa que está vendo esse vídeo, que o Senhor, a cada momento que eles forem estudar a tua palavra, eles possam ter espírito de sabedoria e de revelação, que o teu Espírito Santo possa estar presente com eles, aonde eles estiverem lendo a tua palavra, dando um entendimento, discernimento, e que eles possam conseguir tanto ler, aprender,
obedecer e praticar a sua palavra, Pai. É isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Sê com eles. Amém. Amém, meu querido? Deixa um amém aqui se você curtiu esse vídeo. Deixa um comentário sobre isso que a gente falou. É muito importante que a gente leia, mas que a gente entenda, que a gente obedeça e que a gente aplique tudo aquilo que está escrito, porque a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa também um like e compartilha com os amigos. Deus te abençoe, vamos para cima e é só o começo.